recém-chegados, aos que já são antigos, aos que estão retornando, sempre aqui na nossa casa, onde nós procuramos servir a Jesus da melhor maneira que a gente consegue servir, né? Cada um serve de um jeito, mas todos nós servimos com amor. Portanto, sejam todos bem-vindos. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem, Jéssica? Então tá bom, aguenta aí, viu? Aguenta aí. Vai ficar tranquila. Anderson, tudo bem? Hoje o nosso encontro é sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não coloqueis a candeia embaixo do alqueire. Isto é, não esconda a luz. É isso que Jesus está dizendo. Mas dentro desse título nós vamos falar um pouco sobre os sãos não precisam de médicos. Invertendo a frase, Jesus está dizendo que ele cuidava dos doentes, porque aqueles que se acreditavam sadios não precisavam dele. A pergunta é, que tipo de doente que Jesus cuidava? É isso que nós vamos tentar responder. Mas sempre começamos com a nossa pequena prece para nos harmonizarmos com a espiritualidade. Confiança e fé é primordial, porque nós estamos, queridos amigos e amigas, como diz o nosso irmão Paulo, cercados por uma nuvem de testemunhas, espíritos que estão ao nosso redor, bons e não bons, aqueles que nós entendemos como amigos e aqueles que nós entendemos como ainda adversários. A prece nos liga aos amigos bons e socorre aqueles que são os nossos adversários. Nós fazemos as duas coisas ao mesmo tempo. Ampara-nos, Mestre Jesus, na tarde de hoje, onde trazemos o Teu Evangelho, para que o nosso coração e o dos nossos irmãos se iluminem, para que as sombras que carregamos dentro de nós possam se espalhar, se desestabilizar e desaparecer da nossa própria alma. Jesus, Mestre de amor, ampara-nos nesse momento em que nós nos colocamos sob as Tuas bênçãos hoje e sempre. Jesus quando encarnado aqui no nosso planeta, na nossa Terra, ele, com a sua psicologia, com a sua luminosidade, ele identificava em cada um daqueles que chegavam até ele aquilo que nós hoje chamamos de mediunidade. Porque a mediunidade, ela em si mesma ela é neutra, mas ela pode, portanto, se expressar em qualquer um de nós. E ela pode se expressar no homem bruto, no homem perverso, na mulher prostituta, na mulher moradora de rua. Ela pode se expressar naquele homem que é imoral. Ela pode ser também presente num homem gentil. Pode estar presente num missionário do bem ou num missionário do mal. Pode estar presente em um ceareiro, um trabalhador da vinha de Jesus. Mas a mediunidade, ela tem uma característica que é manter a conduta saudável que nos vincula ao Pai, a Deus, à energia suprema do universo. Por que eu estou começando a falar sobre a mediunidade? Para entender como é que nós, que somos médiuns, podemos estar ao lado daqueles que estão doentes. Então, muitas vezes nós nos surpreendemos que a mediunidade, ela vai surgir em pessoas moralmente descredenciadas. Aos nossos olhos, elas não são dignas de ser médiuns. Para que o exercício dessa mediunidade nesses que não são dignos, segundo o nosso olhar, possa mostrar para ele o quanto ele está vivenciando o mundo espiritual. Portanto, a luz da mediunidade, ela é oferecida a todos, com igualdade, que têm o desejo de utilizá-la conforme lhes aprouver. Há pessoas que usam a mediunidade para o bem, e há pessoas que usam a mediunidade
para proveito próprio, para obter lucros sobre essa ferramenta que lhe foi concedida. Mas as consequências que advêm do bom uso ou do mau uso da mediunidade, da forma como ela é utilizada, haverá sim de ser o reflexo do seu dia a dia enquanto na existência encarnada. E a mediunidade é para aqueles que não precisam de médicos. Portanto, os nossos médiuns que estão na casa também são encarnados, espíritos que aqui estão, também doentes, curando a si mesmo e ao mesmo tempo socorrendo outros que estão começando a aprender como a bondade do Pai se estabelece em todos nós de uma maneira idêntica. Então, como é que nós vamos compreender o que é a doença em nós? A doença, que nós chamamos de enfermidades, são a presença das sombras dentro de nós. O que são essas sombras que Joana de Ângeles nos fala? O orgulho, a vaidade, a prepotência, a raiva, o ódio, a não fraternidade, a angústia da inveja. São sombras que vão sim manifestar em nós, porque nós ainda não alcançamos e estamos a caminho de chegar à plenitude do nosso desenvolvimento. Nós estamos em desenvolvimento, cada um em uma etapa, mas todos nós vamos sofrer os impactos da nossa mente em desalinho. O que nós registramos em nós é o reflexo de como a nossa mente está se relacionando com o mundo em que vivemos. Porque a nossa mente, ela é geradora de pensamentos, e pensamentos ainda doentios. Raramente nós temos pensamentos elevados. Raramente nós nos preocupamos em buscar por nós mesmos pensamentos de gratidão, pensamentos de solidariedade, pensamentos de reequilíbrio. Porque no nosso dia a dia, as perturbações são contínuas. Também consequência da mente de outros em desalinho e perturbadas. E essas perturbações, essas vibrações chegam até nós, vão se conectando a nós, se unindo com os nossos próprios pensamentos e vão gerando na nossa mente, a princípio, desequilíbrios emocionais e psicológicos. Nós nunca paramos para pensar, e se parássemos talvez não iríamos perceber, que a maioria das doenças que nós carregamos, ansiedade, tristeza, angústia, depressão, algumas síndromes, são frutos da nossa própria mente. Ao longo dos anos nós fomos alimentando e isso passa a se manifestar fisicamente em nós. E aí nós procuramos as curas através do medicamento. E aí nós vamos entender que o medicamento não cura. O medicamento entorpece, altera a química do nosso cérebro. E ao alterar essa química, nós acreditamos que estamos sim no caminho da cura. O que ocorre para nós? Enquanto houver em cada um de nós, seres humanos, a prevalência dos impulsos da violência, quem é que aqui não tem acessos de raiva vez ou outra? Todos nós temos. Quando nós ainda carregamos o ressentimento, quando nós ainda carregamos o ciúme, quando nós ainda carregamos o ódio, a amargura, quando nós ainda mentimos compulsivamente, com maledicências, com calúnias, a problemática da enfermidade, das doenças, permanece em nós. Por isso que Jesus disse que os sãos não precisam de médicos. E ao falar sobre isso, Ele está nos alertando que é indispensável para nós a mudança de comportamento. É indispensável para nós mudarmos o nosso campo mental, a forma como nós enxergamos a vida, a forma como nós percebemos a realidade à nossa volta. E quando nós começamos a alterar o nosso comportamento, modificando a nossa forma de pensar e
pense dessa forma: como eu posso mudar o meu pensamento? O Evangelho de Jesus. Queridos amigos e amigas, não percam tempo com livros da moda, do dia a dia, que trazem respostas para o cotidiano, como se tudo fosse apenas uma questão de frase. Concentre-se no Evangelho de Jesus e vão encontrar ali as respostas para todas as angústias, dores e sofrimentos que carregamos. Então, à medida que nós vamos mudando o nosso pensamento, nós vamos erradicando, nós vamos eliminando aquelas sombras que Joana de Ângelos fala, que vão intoxicando as nossas células e vão nos debilitando, nos deixando doentes. E mais uma vez, Jesus nos alerta que aqueles que estão sadios não precisam de médicos. Portanto, nós todos que aqui estamos, precisamos sim de médicos. Médicos da alma. O mestre não estava falando das doenças físicas, da lepra na época. Não estava falando da sífilis na época. Ele falava das doenças da alma. E ele propõe uma terapia, chama-se amor-terapia. Ele nos diz que essa é a solução. O Pai vos ama. Eu vos amo. Eu sou o bom amigo. Eu sou aquele que leva ao Pai. Portanto, ele está colocando ao alcance das nossas mãos não apenas a recuperação da nossa saúde de alma, mas também ele está nos dizendo que se nós encontrarmos pessoas doentes, que elas poderão se fortalecer, poderão evitar que se adoeçam espiritualmente. Como é que nós fazemos isso? Quando nós começamos a servir Jesus, apesar das nossas dores, apesar das nossas almas estarem feridas profundamente. Quando nós paramos e nos preocupamos em entender o processo da recuperação espiritual de cada um de nós temos um caminho à nossa frente, um caminho de consciência, um caminho de libertação das nossas paixões primitivas. Nós vamos alçar, elevar a nossa mente para os corações nobres do autoaprimoramento, buscando a espiritualidade. Vamos voltar ao tempo de hoje. Mesmo nas terapias de hoje, as terapias acadêmicas, as terapias tradicionais, a cura orgânica, medicações, a cura psicológica ou emocional, sempre tem a possibilidade da recaída. Sabemos disso. Por mais que possa ser valioso aquele medicamento ou aquela terapia. Por que nós temos a possibilidade da recaída também na casa espírita? Com isso eu estou dizendo, muitas vezes, o tratamento espiritual, ele está surtindo efeito, ele está dando resultados. A pessoa se sente mais leve, mais equilibrada, mais tranquila, não ouve tantas vozes mais na sua cabeça, não vê tantas projeções de imagem, mas ela se distrai, ela se julga já livre do processo obsessivo. E ela não muda os seus hábitos mentais e comportamentais. Quando ela não muda os hábitos mentais e comportamentais, ela permanece vulnerável à influência dos espíritos. Mas espíritos que levam a grandes dificuldades da própria alma, deixando a alma doente. Quando nós estamos atentos, mudando o nosso comportamento e a nossa forma de pensar, nós estamos nos conectando aos amigos espirituais, que atendem ao nosso chamado em prece, e nós estamos aumentando as nossas defesas. E esses espíritos perversos, obsessores, cruéis, que ainda são assim, muitas vezes eles chegam até nós e dizem que nós precisamos parar de dar aula, que nós precisamos parar de fazer essas preleções, que nós precisamos parar de esclarecer as pessoas. Porque estamos tornando o trabalho deles mais difíceis. Antes era muito fácil, mas agora, com vocês falando de Jesus, está ficando difícil para nós. E eles compreendem que a força de atuação deles é limitada. Tem uma determinada situação em que eles param e não conseguem avançar. Portanto, cada um de nós somos aquilo que nós pensamos e que fazemos conosco mesmo. Quando nós entendemos isso, nós começamos a compreender a responsabilidade que temos, não para o outro, para nós mesmos.
Quando eu olho para mim e entendo que eu sou aquilo que eu penso e aquilo que eu faço a mim mesmo, o outro não é responsável. E nós vamos entender que tudo aquilo que está fora de nós pode ser tirado a qualquer momento. Tudo que está fora de nós. Nada nos pertence, a não ser o nosso conhecimento. O nosso filho não é nosso. A nossa esposa ou esposo não é nosso. O nosso corpo não é nosso. Qualquer coisa que possa ser tirado de nós não nos pertence. Somente quando nós iluminamos a nossa alma, isso nos pertence. Ninguém pode tirar. Assim nós vamos compreendendo que toda cura procede de Deus. Não procede do passista. Não procede da espiritualidade. Procede de Deus. Assim a cura, ele é um processo profundo de integração de cada um de nós nos programas superiores da vida. E esses programas superiores da vida envolvem a questão do amor. Quando Jesus nos diz amar a Deus sobre todas as coisas, Ele está nos dizendo claramente que não podemos amar as coisas do mundo. E amar a si mesmo. Amar a Deus e amar a si e amar ao próximo. É a lei do amor. E nós estamos aprendendo essa jornada. Nós ainda estamos aprendendo a nos amarmos, para que possamos ser saudáveis, para que não precisemos de médicos, para que possamos nos tornarmos médicos daqueles que estão doentes. Desse modo, eu estou dizendo que curar-se é uma forma de contribuir para o bem-estar do nosso próximo. Quando eu me curo, eu me torno alguém que proporciona ao outro bem-estar. Eu sou aquele que ele chegará e perguntará: como você conseguiu se recuperar dessa maneira? E você diz a ele: procurei uma casa dessa forma, ou então fiz determinada leitura, ou então tive um encontro com um amigo que me esclareceu certas coisas que eu fazia de forma equivocada, e assim eu fui me modificando. Então você proporciona bem-estar ao outro. Você também é capaz de fazer isso. Curar é tolerar tudo o que nos acontece. Mas aqui há um senão. Quando nós avançamos no rumo da paz íntima, nós vivemos em paz íntima. Quantos conflitos nós temos? Quantos medos nós carregamos? Quantos arrependimentos nós temos? Quantos erros nós já fizemos? Isso agita-nos interiormente. Isso nos abala profundamente. Mas Jesus nos ensina também no seu Evangelho quanto a essa dor da alma. Não olhe para trás. Siga daqui para frente. Porque o passado já foi. Por isso que ele diz no Evangelho: pegue a charrua, are o campo, mas não olhe para trás. E aqui nós temos o nosso irmão Paulo, que nos dá o exemplo de não olhar para trás, para os erros do passado. Paulo pergunta a Jesus, na estrada de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, sabemos a história, cai de joelhos, cego, e pergunta a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Saulo não ficou se lastimando, reclamando: matei isso, matei aquele, matei cristãos, matei crianças, matei mulheres. Saulo não fez isso. Senhor, o que queres que eu faça? Daqui para frente. É a pergunta que nós temos que fazer. Senhor, o que queres que eu faça? Para que eu me cure, para que eu não precise de médicos. Então nós vamos encontrando a razão, o equilíbrio no nosso sentimento, e que vai sempre nos edificando. E assim isso está voltado para as questões dos vícios, por exemplo. Nós estamos doentes, viciados em álcool, em cigarro, em sexo, em drogas. Estamos doentes. Senhor, o que queres que eu faça? Para que eu possa encontrar a cura verdadeira, a cura que me restabelece, que me dá a certeza de que estou em um caminho que eu sairei vencedor. Então as curas verdadeiras resultam não apenas da decisão superior de Deus. Colocamos isso nas mãos de Deus.
mas de nós encontrarmos a luz, entendam luz, o conhecimento dentro de nós, localizar em cada um de nós o equilíbrio que vigora no universo. Nós estamos integrados em tudo e em todos, e nós vamos entendendo que a cada movimento nosso repercute no outro, e vamos nos libertando de equívocos, e um deles é achar que está curado, é estar livre de qualquer tipo de doença, e não é assim. Nem sempre será a cura a falta da doença, ou a ausência do medo, ou a ausência do arrependimento, ou então em olhar e dizer: o Pai não tem como me perdoar, porque eu fui tão réprobo, eu fui tão cruel, eu fui tão perverso que eu não mereço perdão. Sou uma pessoa doente, desequilibrada. Assim nós vamos entendendo que os obstáculos que nós vamos enfrentando na nossa vida, essas mazelas, vão sim, se nós não trabalharmos com elas, nós vamos levá-las para outras vidas, porque nós não nos depuramos, nós não burilamos essa joia que nós somos. Levaremos para outra vida ainda a nossa joia, o nosso espírito ainda precisando de ser lapidado e burilado. Portanto, o que Jesus fazia quando curava aqueles que nós vemos no Evangelho? São curas assim encantadoras. Ele envolvia aquela pessoa em ondas de amor, praticando o amor. E por saber que cada um daqueles que ali estavam, assim como nós, somos eternos espiritualmente, o corpo desaparecerá, e nós vamos necessitar de contínuas viagens na encarnação para nos melhorarmos, ele nos recomendava, naquele passado, para a gente não tornar a pecar, para que não nos acontecesse nada pior. É o que a espiritualidade fala. Quando a pessoa se recupera, se estabelece através da cura espiritual, do reequilíbrio, é importante que ela não peque novamente, não erre novamente, não volte para os caminhos antigos. Esse pecar é errar, é voltar para os hábitos, voltar para os vícios. E aí acontece pior. E Jesus nos fala sobre isso. O que ele nos fala? Que quando um espírito é expulso de uma casa, entendo a casa como o corpo físico, e essa casa fica vazia, fica limpa, não é preenchida, esse espírito volta e traz com ele mais 7. Por isso o processo obsessivo nas recidivas é muito mais difícil de nós socorrermos, porque não será apenas aquele espírito que antes estava incomodando, ele traz outros companheiros para ajudá-lo a habitar aquela casa. Então a mensagem de Jesus, que é da casa espírita, que é dos espíritos amigos, ela se direciona aos enfermos da alma, que reflete essa enfermidade da alma, reflete no corpo físico, em forma de diversas doenças, sejam elas quais forem. E portanto, os nossos corpos, enquanto a nossa alma estiver doente, os nossos corpos também estão doentes. Somatização, nos termos de hoje. Portanto, a mediunidade, que é o tema desse capítulo, ela vai proporcionar o intercâmbio com os espíritos. Nesse momento estamos no intercâmbio com os espíritos. Tem alguns médiuns aqui já envolvidos, abrindo as portas da imortalidade a todos quantos desejam entrar nessa direção. Que direção é essa? Do infinito, a direção que vai além do corpo físico, se beneficiando dessas concessões que nós podemos usufruir. Não pensem, não acreditem quando dizem que nós não temos mais jeito, que o Pai esqueceu de nós, que o Pai nos abandonou, que o Pai nos pune, porque nós somos réprobos, nós somos persistentes no erro, porque é concedido a todos nós, seres humanos, especialmente aqueles que são enfermos da alma, e eu estou dizendo aqueles que são médios, ostensivos, que têm medo da espiritualidade, não procuram, não querem mexer com isso, acreditam que vão piorar.
e não encontram subsídios para se fortalecer, para entender o que está acontecendo. Continuará enfermo da alma até que um momento a mente fragmenta, a mente se desestrutura e passa a seguir as orientações desses espíritos doentes da alma, que comumente, sutilmente vão levando até o próprio suicídio, induzindo a isso. Portanto, a mediunidade era uma faculdade que todos nós temos. Mas alguns têm essa mediunidade de uma forma mais ostensiva. E ela é que vai proporcionar sintonia com esse intercâmbio emocional, espiritual, esse convívio com os espíritos. Olha como é interessante. O convívio com os espíritos é semelhante a nós. É de acordo com a nossa individualidade. Portanto, a nossa individualidade, como pensamos, como agimos, o que falamos, determina quais tipos de espíritos estão conosco. Se nós, por comodidade ou desinteresse, não mudarmos os nossos hábitos para melhor, os espíritos que estão convivendo conosco são espíritos que querem que permanecemos daquela forma. E vão fazer de tudo para que não venhamos para o aprendizado, para o esclarecimento. Eu vou trazer uma pequena consideração aqui que eu acho importante. Muitos espíritas acreditam que todas as ocorrências desagradáveis na existência terrestre é resultado de punição de Deus. Muitos acreditam. Ou porque tem resgates do passado próximo ao anterior. Então está acontecendo algo, e isso é uma punição divina, ou então um resgate que está acontecendo. Joana de Ângeles nos alerta sobre isso. Ele nos diz o seguinte: essa crença generalizada de que tudo é resultado ou divino ou de resgate merece reparos. Precisa ser retrabalhado isso, porque não se ajusta totalmente aos fatos. Esse conceito sobre a divindade punitiva, a divindade cruel, está defasado, segundo Joana de Ângeles, diante da nova compreensão que Jesus nos traz do amor, que é o recurso que vigora em todo o universo. O mestre nos disse que o Pai é amor. Se nós estamos mergulhados no pensamento do Pai, que é amor, como é que Ele nos pune? Como é que Ele é cruel? Como é que Ele é aquele que castiga, se o pensamento é amor? Não tem sentido, e Joana vem a acertar essa aresta que está um pouquinho defasada. O que mais que ela nos diz? Que a consciência cósmica, Deus, jamais, guardem isso, vai atuar com perversidade sobre nós. Jamais. Porque nós somos frágeis, nós estamos ignorantes, nós estamos aprendendo, e nós estamos atravessando ainda as partes primárias do nosso desenvolvimento. Então, toda ocorrência, toda consequência que nos ocorre é da invigilância, da irresponsabilidade, do desamor de cada um de nós. Não vem de Deus. Não vem de Deus. Nem sempre, portanto, as enfermidades podem ser consideradas como processos kármicos, em mecanismo de reparação. Não são. Algumas podemos até entender. Terminando o nosso encontro, quando nós temos propensão para o pessimismo, para o ressentimento, para o desamor, quando nós temos propensão para a tristeza, para a angústia, para o processo de isolar a nós mesmos, nós estamos somatizando a nossa mente e vamos registrar doenças no nosso corpo físico. Sempre que nós quisermos nos auto-equilibrar, precisamos nos recompor, conforme as vibrações emitidas pela nossa mente. Quais são as vibrações da nossa mente no dia de hoje? Como for, da hora que eu levantei até agora. Eu sempre digo, não adianta nós, ao nos deitarmos, fazermos a prece. Não funciona. Se durante o dia todo o teu pensamento foi em desequilíbrio, em prejudicar o outro, ganhar mais, não importa. Não adianta fazer a prece, porque nós emitimos vibrações ruins o dia todo, e na hora de dormir eleva uma prece,
Como diz um amigo, com Deus me deito, com Deus me levanto. Sim, é verdade. Com Deus me deito, com Deus me levanto. Mas para onde eu vou depois que eu durmo? Para onde meus pensamentos me direcionaram o dia todo. É preciso aprender a orar e vigiar. É preciso entender que todos nós temos a possibilidade de escolha a respeito daqueles com os quais nós podemos ou queremos nos comunicar. A casa espírita é assim. Com quem nós queremos nos comunicar? O que queremos saber? Quem chamaremos? Quais são aqueles portadores de mediunidade que querem escolher um rumo melhor para si mesmo? Aprendendo, conquistando lições novas para receber da espiritualidade aquilo que podemos chamar lá na frente de felicidade. Nós determinamos com quem queremos nos comunicar. E nós socorremos aqueles que precisam ser socorridos, aqueles que precisam de médicos. A espiritualidade desencarnada precisa de médicos. Precisa do encontro com o médium, precisa do dialogador, para entender a dor dele, para dizer a ele: meu irmão, o seu sofrimento, qual é o limite dele? Até onde vai a sua dor? Até onde você é capaz de ir? E é nesse momento, quando ele é tratado com respeito, com dignidade, ele se dá conta de que está muito doente. E nessa forma, quando alguns de nós nos alegramos por servirmos a Jesus, nós vamos nos penetrando pela proposta da saúde espiritual. A nossa alma vai se iluminando. A nossa compreensão do outro vai se estendendo, ampliando. E nós vamos perceber que vamos lentamente ficando em paz conosco mesmo. Mas não nos isenta de colhermos os frutos das sementes amargas do passado. Estamos semeando sementes boas hoje, para colhermos frutos bons em próximas existências. Mas nós estamos colhendo as sementes e os frutos amargos do passado. E nós precisamos compreender isso, para que nesse processo de compreensão, saber pedir a Jesus e a espiritualidade: Senhor, o que queres que eu faça? Para que eu possa me curar, para que minha alma possa deixar de sangrar, para que eu possa entender esse caminho da porta estreita que tanto falam. Mas essa porta estreita, Senhor, machuca-me. Eu preciso tirar de mim as cascas do meu ódio, da minha perversidade, do meu egoísmo, da minha maldade, da minha ignorância. Só assim eu conseguirei passar. Mas a espiritualidade estará sempre conosco, nos dizendo: não desista, não desanime, confie, tenha fé, porque o Mestre espera por todos vós. Não importa a doença que nós carregamos, seja ela um câncer, seja ela qualquer outra, uma esclerose lateral amiotrófica, seja ela uma síndrome genética, não importa. É a cura que se manifesta em nós, porque o nosso corpo físico é um filtro, depura aquelas energias que nós angariamos de outras existências. E nós saímos leves, livres, conseguindo passar por essa porta que nos aponta um caminho de mais paz, de mais equilíbrio, de mais amor. Portanto, reforçando e terminando, os sãos não necessitam de médicos. A nossa preleção aqui hoje é para entender que nós seremos aqueles que um dia não necessitaremos de médicos. Hoje necessitamos. Mas nós seremos os médicos da alma, onde as nossas mãos brilharão junto com o nosso coração, afastando a escuridão do outro, porque ele pediu com sinceridade. Assim, eu termino aqui o nosso encontro, exatamente às 6h35, senão o chefe fica bravo. Boa noite a todos, aguardem o passe. Eu não sei se eu terei a oportunidade de conversar com alguém, vou ver com a Adilson, mas se alguém precisar e eu tiver esse tempo, eu me coloco à disposição, tá bom? Boa noite a todos, aguardem até serem chamados para o passe.